Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta aqui é a minha apresentação para a aula de Prática Profissional, Projetos Integrados e Objetos de Ensino, da professora Sandra Matar. Eu sou o Matheus Bittencourt de Azevedo e meu produto é o CIP, o Cálculo de Impacto de Programa/Política. Mas, primeiramente, é necessário entender os porquês do produto e qual a sua relação ao TCC. Ele foi desenvolvido junto ao TCC como um meio de identificar, quantificar e, através de um meio comum, expor todos os impactos do programa Bolsa Família. Qual a justificativa para escolher um cálculo como produto? Tendo todos os resultados sobre os efeitos do Bolsa Família, os colocar como gráficos um ao lado do outro ou em diversos resultados de tabela não quantificava ainda assim e de forma realmente boa os efeitos do programa. Portanto, foi desenvolvido um cálculo que demonstrava o valor positivo ou negativo de forma geral de uma política ou programa de distribuição de renda. Qual objetivo ele tem? Simplificar a análise e o resultado de impacto de um programa ou política de distribuição de renda. E a que público ele é direcionado? Tanto ao seu uso nos últimos anos do ensino médio quanto nos primeiros anos do ensino superior, assim como uma simplificação de utilização deste para o público de forma geral. O produto tem ligação ao meio didático. De que maneira? Ele, por si só, é uma ferramenta simples e que, através deste vídeo, desta cartilha, pode ser compreendido e utilizado dentro do ensino médio, tanto quanto no ensino superior, para a análise e identificação de impactos de políticas e programas de distribuição de renda. Que habilidades são possíveis de se atingir com o mesmo? Dentro de uma interdisciplinaridade com a BNCC, ele se encaixa com a habilidade EM13CHS606, analisar as características socioeconômicas da sociedade brasileira, com base na análise de documentos, dados, tabelas, mapas e etc., de diferentes fontes, e propor medidas para enfrentar os problemas identificados e construir uma sociedade mais próspera, justa e inclusiva, que valorize o protagonismo de seus cidadãos e promova o autoconhecimento, a autoestima, a autoconfiança e a empatia. Como ele foi produzido? Ele foi produzido com base no livro Avaliação de Políticas Públicas, Guia Prático de Análise Ex Post, que demonstrava várias variáveis que podiam ser utilizadas para a produção de um meio de avaliação de políticas públicas. E qual a sua base teórica? Além do próprio guia, foi utilizado também os métodos weberianos de análise de política, assim como de tipo ideal, que serão demonstrados mais à frente. Após isso, o cálculo passou por diversas modificações até chegar à seguinte fórmula: P igual a, entre parênteses, V1, V2, V3 e etc., divididos por N. Verdadeiro C, Z é aproximadamente igual a T dividido por 2, aonde P é o programa, V são as variáveis problemas que o programa ou política pretendem resolver, N é o número destes problemas, Z é o total de unidades beneficiadas saídas do programa, ou seja, famílias que passaram pelos problemas que o programa resolve e saíram dessa após terem o mesmo resolvido, e T, o total de tempo analisado. O valor do programa sendo igual ao número de variáveis dividido pelo seu número total de problemas é a primeira parcela de nosso cálculo. Mas primeiro temos que averiguar que as variáveis, recebendo o valor de 1, caso pesquisas revelem impacto positivo no problema que pretendem resolver, 0, caso não afetem de forma significativa, ou seja, menor que 25%, e menos 1, caso não atinjam de forma alguma o problema. A utilização de C, esse primeiro símbolo,
para averiguar os impactos como válidos quando houver um número de unidades beneficiadas saídas do programa aproximadamente a metade do tempo analisado, considerando 1 para 1 milhões de anos, aproximadamente como demonstra o sinal. Prosseguindo o cálculo, chega-se ao seguinte resultado: P igual a 0,33, verdadeiro C 3,1 milhões, aproximadamente igual a 7,5 anos, com a variável 1 sendo o problema, a 2 a pobreza extrema, a 3 a desigualdade, a 4 a evasão, a 5 a repetência e a sexta a defasagem. Como conclusão, pode ver que o resultado do cálculo é visível e de fácil compreensão diante de todos os resultados da pesquisa. Seu desenvolvimento e utilização é possível analisar que existem efeitos positivos na sociedade brasileira por conta do programa Bolsa Família, mas este não tem capacidade para a superação da pobreza extrema de acordo com todos os estudos por trás dele, já que, apesar de o impacto primário na pobreza extrema ser 25%, ainda temos 64% dos beneficiados que continuam na pobreza extrema e na sua casualidade. Além disso, quanto ao produto, ele satisfaz a necessidade plenamente ao qual foi desenvolvido, se utilizado da maneira certa, e para o mesmo há esta cartilha especificando o mesmo. Estas são as principais referências utilizadas para sua produção.